Amados irmãos, muito boa noite. Esta é a hora em que eu venho, junto aos irmãos, trazer uma meditação, um pequeno estudo bíblico para reiniciarmos os nossos trabalhos regulares, embora virtuais. Quero dizer para os irmãos antecipadamente que o vírus Covid-19 aqui na Baixada está aumentando. É uma preocupação grande das autoridades que aqui está aumentando. Inclusive o prefeito Belfor Roxo ainda não lançou nenhum decreto autorizando por um prazo maior. Todas as vezes que lança um decreto é exatamente por uma semana. Assim foi semana passada e agora de novo. Nós não podemos nos basear, lamentavelmente, em coisas desse tipo. A precaução e a previdência nos conclama a esperarmos mais um pouco. Eu sei dos sentimentos dos irmãos, é como o meu também. Eu gostaria de estar na igreja. Mas, se nós formos para a igreja agora, as crianças não poderão ir, nem os com mais de 60 anos. Então, já é uma limitação. Então, se nós estamos pensando em igreja como um corpo de Cristo unido, já estamos nos separando por uma questão de decreto de segurança. Vamos repensar isso com calma. Eu estou com os irmãos, me junto aos sentimentos dos irmãos, mas a minha responsabilidade diante de Deus, e diante dos homens, e diante das autoridades, é prevenir. Então, vamos esperar mais um pouquinho e ver o que vai acontecer. Dito isso, meus amados, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Repito, Colossenses 3, 12. Estarei lendo esse texto na Bíblia século 21. Diz assim: Então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também, ou assim fazei também. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai-os uns aos outros, como salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele por Deus Pai. Amém. Vejam só, meus amados, aqui está o resumo daquilo que Deus em Cristo Jesus espera do comportamento de um crente em Cristo. Paulo aqui fala como santos, amados, eleitos de Deus. Você é crente em Cristo Jesus ou se considera um crente em Cristo Jesus, você é um santo ou uma santa, chamado, eleito de Deus. E para isso nós temos que revestir o nosso coração de algumas coisas que nem sempre estão dentro de nós, porque o mundo, a cultura, a mídia, as lojas, as ruas e tudo nos pressiona para um outro lado. E eu tenho visto apelos nos repórteres constantes para nós termos compaixão, nós nos doermos e condoermos com aqueles que nada têm ou aqueles que sofrem. E é nosso dever revestir o coração de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Características que hoje estão sendo apagadas dentro das pessoas, na sociedade em geral. Por isso aumenta o número de crimes, aumenta
o número de mortes, aumenta tanta coisa negativa, e fala-se que é porque não temos liberdade, não temos isso, não temos aquilo. A gente pode culpar quem quiser. A verdade é que falta isto no coração humano: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E por conta disso, Deus fala através de Paulo para nós nos suportarmos e perdoarmos uns aos outros. Então, se alguém faz alguma coisa, nossa atitude primeira deve ser uma atitude de perdão. Nós devemos estar antecipadamente dispostos a perdoar. E, ao mesmo tempo, suportar. O que quer dizer suportar? Meu jeito é um jeito, o teu jeito é de outro jeito. E aí a gente diz, meu santo não cruza com o dele. Isso é uma palavra muito negativa, eu diria, vem até do inferno. É do inimigo. Nós temos que nos suportar por causa do amor de Cristo, porque Cristo nos suportou e continua nos suportando até estarmos com Ele. Então, nada mais adequado do que uma recíproca de atitude, né? Então, e diz mais, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, vocês também têm que perdoar. Nós temos que perdoar. Ou seja, Jesus não botou limites naquilo que ele perdoaria ou não perdoaria. Ele perdoaria qualquer coisa. Da mesma forma, nós também temos que fazer. Por isso, o versículo 3 termina, também fazei. Nós também temos que fazer isso. E aí continua Paulo dizendo para os Colossenses o seguinte: acima de tudo, ou seja, por cima disso tudo, fundamental, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, se não há vínculo entre as pessoas que se chamam cristãos, já não há perfeição e já não há reflexo de Cristo. Já há algo que não está de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Isso é um problema, tanto para aqueles que convivem com a pessoa, como muito mais para a própria pessoa, porque ela dentro de si fica insatisfeita, inquieta e assim por diante. Então, a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, ou seja, Cristo em Deus nos chamou, nos convocou, a você e a mim, em um só corpo. E essa paz que nos chama em um só corpo deve dominar em nossos corações e termos dentro de nós um senso, um sentido, uma ação, uma predisposição de agradecimento. Para onde vai esse agradecimento? Primeiramente para Deus, porque podemos estar naquela situação. Segundo, porque nós dependemos de Cristo e em Cristo essas coisas são possíveis. Então, a paz de Cristo, para a qual nós fomos chamados em um só corpo, deve dominar o nosso coração e nós sermos agradecidos. Bom, se a paz de Cristo não dominar nosso coração, nós não podemos perdoar, não perdoamos, nós também não nos unimos e nós não estamos em paz com um ou outro. Então, isso já é um grande problema, porque vai contrário à intenção de Deus em Cristo para cada um de nós. E aí continua no versículo 16 que a palavra de Cristo, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Cristo, né? Essa deve habitar ricamente em nós. Bem, aí lembramos Josué capítulo 1, versículo 8, onde diz claramente para que a palavra de Deus não se afastasse da boca de Josué. Antes ele deveria meditar nela, dia e noite. Bom, nós separamos apenas um tempinho para nos ocupar da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não pode ocupar nosso coração, muito menos a nossa mente, porque não estamos dispostos a isso. Em outras palavras, isso significa dizer o seguinte, usando e parafraseando uma frase que ficou famosa através de um livro que foi escrito, assim, em seus passos, em teus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus reagiria da maneira como você está reagindo? Será que Jesus agiria da maneira como você está agindo? Será que Jesus falaria o que você está falando? Bom, se isso não é verdade, se não existe um sim para essas afirmativas,
Então, definitivamente há algo errado. Então, nós temos que ter a palavra em nós, ricamente, para ocupar a nossa mente, né? E aí, em toda a sabedoria. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que a sabedoria vem de Deus. Ela não vem do ser humano. Do ser humano vem apenas a inteligência, em que pode ser melhorada ou não, vem a esperteza e vem uma série de outras coisas, mas sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela vem única e exclusivamente de Deus. Por isso, o salmista diz, nós pedirmos sabedoria ao Deus que lhe dará abundantemente. Ele não dá limites. Se nós pedimos e buscamos, temos que ir à palavra e aplicar a palavra em nós. E com essa sabedoria resultante da habitação da palavra de Deus em nós, ensinai e aconselhai uns aos outros. Bom, ensinar usando a Bíblia como referência, né? E aconselhar usando a Bíblia como referência. Então, nós somos instrumentos de Deus para a paz que une o corpo de Jesus, que é a igreja. Não a igreja física no local, no endereço, mas a igreja dos santos reunidos. E nós temos uma fabulosa oportunidade agora de nos unirmos em espírito uns com os outros. Faz uma revisão na tua mente, no teu coração, para isso poder ser verdade. Então, nós aconselhamos, ensinarmos uns aos outros com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é o resultado da gratidão, né? Louvando a Deus de novo, com gratidão no coração, por podermos fazer parte desse processo enriquecedor, fortalecedor da igreja do corpo de Cristo, que está no mundo. E o mundo numa época em que nós sabemos, estamos chegando rapidamente aos dias finais, antes que Jesus nos arrebate para os céus. Você está preparado para isso? E no último versículo, uma coisa importante, é um resumo dessa parte toda, e eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos sobre isso. E tudo quanto fizeres, quer dizer, tudo que você fizer, você acorda de manhã cedo, e a gente coloca os versículos, a meditação, você acordar de manhã cedo, tudo quanto fizeres, quer por palavras, que você fala, quer por ações, o que você faz, e eu diria mais, até no pensamento, porque o pensamento dirige as nossas palavras e dirige as nossas ações. Então, se não pensarmos adequadamente, nós vamos falar inadequadamente e agir de modo inadequado. Então, isso tem que estar na nossa cabeça. Por isso que ele diz que a palavra de Deus deve habitar em nós, né? Então, fazei tudo, palavras e ações, em nome do Senhor Jesus. Aí você está com raiva de alguém. Você está com raiva em nome do Senhor Jesus? Você pode dizer sim para isso? Não. Você fala mal de alguém, você pode falar isso em nome de Jesus? Não. Ou melhor, vamos inverter a situação. Alguém está lá e está ouvindo isso. Será que essa pessoa está ouvindo isso em nome de Jesus? Porque se estiver ouvindo em nome de Jesus, já está perdoando e vai dizer, irmão, não faz isso, ou irmã, não faça isso. Então, é uma realidade da qual o mundo está fugindo. E eu fico preocupado com uma coisa, cada dia mais vemos as igrejas e as grandes igrejas divulgam na mídia, nos seus cultos, seus estudos, vão ao Antigo Testamento, não ao Novo Testamento. Que o Novo Testamento está preocupado com o novo homem, com a nova pessoa, revestida do poder de Cristo. Então, apenas 4 coisinhas para nós lembrarmos. Em Cristo Jesus está a motivação mais pura para o nosso dever, para o nosso viver. Motivação tem que estar em Cristo. A segunda coisa, né? Em Cristo está o padrão mais nobre do agir de uma pessoa. A nobreza vem do revestimento de Cristo. A motivação pura vem de agirmos em nome de Cristo. Terceiro, em Cristo está o maior objetivo, a maior finalidade daquilo que falamos e fizemos. Ou seja,
se eu falo ou digo, faço alguma coisa, será que o meu objetivo maior é honrar a Jesus? Ah, você pode dizer, bom, mas eu vou perder meus amigos. A Bíblia diz, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Não estou dizendo aqui que com isso você deve se tornar inimigo da pessoa, não é nada disso, não. Perdoa, ama. Mas esteja disposta a perdoar e abraçar a pessoa e a fazer o que aqui está escrito, né? O que? Ensinar, aconselhar, corrigir, etc. Então, a motivação do meu falar e do meu fazer tem que estar em Cristo. Ela tem que ser pura, pura como Cristo. O padrão de minhas ações tem que ser um padrão nobre, que faz a pessoa ser nobre nas suas palavras e ações. E em Cristo está o maior objetivo. Qual é o alvo? O que você pretende com aquilo que você fala e que você diz? E por último e quarto, em Cristo está a autoridade final para a nossa palavra, a nossa ação que dirige a nossa vida. Será que ao falar e ao dizer o que digo, eu estou revestido da autoridade de Cristo? Isso só será possível quando realmente o amor de Cristo está em você e se a palavra habita ricamente em cada um de nós. Então, motivação, padrão, objetivo, autoridade, se isso tudo está em Cristo, então realmente a tua ação leva as pessoas a Cristo. Nem todos são obrigados a aceitar isso, mas nós temos que ter essa predisposição para entender isso. Então vamos trabalhar juntos, nos preparar para estarmos unidos no amor de Cristo, num padrão, crescendo, porque isso vai fazer o corpo de Cristo ser forte, resistente contra o mundo que está cada vez mais moralmente, espiritualmente, materialmente deteriorado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que esta palavra, não a minha, mas de Colossenses 3, de 12 a 17, esteja incentivando a cada um a crescer no Espírito e a estar unido no Espírito do Senhor. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela maravilha da Tua palavra, que nos ensina de uma forma prática, de uma forma objetiva, o que devemos ter em nós, em termos de pensamento, em termos de sentimento, no nosso relacionamento com todas as pessoas. Não só com os cristãos, mas especialmente com qualquer pessoa. Que Cristo seja visível através de nossa palavra, através de nossa ação. E é isso que nós te suplicamos, Senhor. Que o Teu Espírito enriqueça cada um de nós, que o Espírito de sabedoria esteja nos revestindo a mente, o nosso pensamento, para que o Senhor, Jesus, seja sempre honrado em nosso meio. É em nome dele que oramos e agradecemos e te louvamos. Amém. Que Deus abençoe você e te dê uma noite de descanso, uma noite de repouso, pronto para novas aventuras no dia de amanhã que a Deus pertence. Um grande abraço a todos vocês. Amém.